Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje, a nossa escola dominical, nós falaremos um pouco sobre a unidade, a conexidade da tradição wesleyana. Vamos, nesse momento, falar com Deus, vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, mais uma vez me coloco, Senhor Deus, ao teu serviço, Senhor Deus, ao serviço da tua igreja. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor Deus, acalma o nosso coração, Senhor, nos dá vida em abundância, Senhor Deus, nos usa para o teu serviço. Que essas palavras, Senhor Deus, entrem no nosso coração, dando entendimento, Senhor Deus, do nosso chamado, do nosso serviço, do valor, Senhor Deus, da parte da tua igreja. Sejamos, Senhor Deus, colaboradores na tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17, a partir do versículo 12. Nós falaremos sobre a unidade e a conexidade, da tradição wesleyana, da tradição da nossa igreja. E João fala no versículo 12, a palavra de Deus: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-o, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também para aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando a gente fala de conexidade, quando a gente fala dessa forma da nossa igreja, nós precisamos entender que existem vários sistemas de governo, várias funcionalidades de formas de a igreja agir. Por exemplo, nós temos a sinodal, que é a forma luterana, nós temos a convencional, né, das igrejas batistas, nós temos as convenções das igrejas batistas, Assembleia de Deus, nós temos a congregacional, né, a Igreja Cristã do Brasil, e nós temos a igreja conciliar, a igreja de concílios, né, essa conexidade, a igreja conciliar, que é a nossa igreja, entre outras formas de governo. E cada uma dessas igrejas tem suas características próprias. Nós, em particular, nós os metodistas, historicamente nos organizamos num sistema conexional, de união. As igrejas estão ligadas em todas as áreas, na área patrimonial, na área litúrgica, na forma de pensar, na leitura bíblica, né, nos louvores, dirigidos por colegiados, né? Colegiados onde clérigos e leigos participam das suas decisões trazidas de outras instâncias, né, da nossa clã. Nós conhecemos a nossa forma de agir da nossa clã, né, dos concílios distritais, dos concílios regionais, dos concílios gerais. Então,
A nossa igreja ela é formada por inúmeras instâncias de onde essas regras elas vão partindo de instâncias menores. Às vezes é difícil a gente entender o que é conexidade, né? Conexidade é o princípio, a gente falando assim, é o princípio da cooperação, do apoio de cada parte do corpo de Cristo. É um princípio de unidade, é um princípio de interação que expressa o quê? Essa união da nossa igreja. Se você está aqui, você é membro da igreja do Catete. Se você está em São Paulo, você pode se considerar membro da igreja da Catedral de São Paulo. Se você está numa igrejinha lá em Manaus, se você está em Londres, você se considere membro daquela igreja local. Então nós temos essa diversidade, essa mutualidade, e assim nós expressamos diante de tudo isso a nossa unidade como Igreja Metodista do Brasil ou até como Igreja Mundial. Se nós formos na Palavra de Deus, em Efésios 4, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, diz a palavra do Senhor, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos está, em todos. Isso é a base, é o princípio do nosso pensamento de conexidade. Se a gente for um pouquinho mais adiante, em Efésios 4, no versículo 15, ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de cada um de nós em amor. O que diz João 17,15? Onde nós lemos: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde de mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor nos pede ao Pai que nos santifique na verdade, porque a palavra de Deus é a nossa verdade. Então, nós temos essa conexidade sem fugir da palavra de Deus, tá? A nossa regra de fé. 1 Coríntios 12, versículo 12, porque diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também eu respeito. Assim também com respeito a Cristo. Então, é nós nos mantermos sempre unidos na palavra de Deus, sempre unidos no Senhor. E a palavra de Deus a gente precisa ter esse crescimento, mas sempre união. E essa visão, amados irmãos, de humildade, de unidade, ela fez com que o Wesley levasse os metodistas a permanecerem-se como anglicanos. O Wesley nunca teve o propósito que aquele povo, né? aquele grupo, aquele clube santo, eles saíssem da igreja. Wesley, ele não foi o fundador da igreja metodista, ele permaneceu anglicano a vida inteira. Mas com o tempo o movimento metodista ele renovou a própria igreja anglicana, a própria igreja da Inglaterra, e consequentemente o metodismo ele transformou a própria nação. E os diversos grupos
das igrejas não são um corpo separado, né? Na verdade, eles são unidos. A própria forma organizacional do movimento ilustra essa realidade de conexão entre nós. A formação das bands nos Estados Unidos, né, que são partes das classes, das sociedades, um apoiando o outro, formando uma integração cada dia ainda maior. O surgimento das conferências que hoje nós nos damos na nossa igreja como os concílios, na verdade ele sinaliza essa realidade. Além desse aspecto, há também a visão de universalidade da igreja cristã. A gente precisa entender que somos todos o corpo de Cristo, todas as denominações formamos o corpo de Cristo. No reconhecimento, no respeito, no diálogo corporativo, com todas as outras nossas igrejas irmãs, preservando o quê? A unidade do Espírito, como nós lemos lá em Efésios 4. Esse sistema conexional, amados irmãos, é característica básica, é uma característica fundamental da nossa igreja metodista. É uma forma de ação em mutualidade. Nós trabalhamos todos juntos, visando o quê? Desenvolver a sua vocação histórica. A gente precisa desenvolver a vocação histórica da nossa igreja, que diz reformar a nação, particularmente o que? A igreja, espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Esse é o objetivo da igreja metodista em particular, mas esse é o objetivo da igreja de Jesus Cristo. Nós somos parte da igreja universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossa unidade, em nossa diversidade, em nossa pluralidade. Na igreja local, a nossa catedral, falando muito particularmente, uma das formas de conexidade se faz por meio de quê? De dons e ministérios, né? Os ministérios da nossa igreja que formam a nossa comissão local. Apesar da complexidade para exercer a conexidade, este é o nosso alvo e um princípio de atuação. É a gente manter sempre os dons, descobrir os dons que nós temos, né? E nós nos formarmos em ministério. Agora, quando a gente busca entender essa conexidade na luz da palavra de Deus, a gente olha para trás e a gente observa que lá no Antigo Testamento, o povo, ainda organizado em tribos, as 12 tribos de Judá, eles se reuniam em defesa comum, em defesa própria do Estado de Israel. Nas festas também se reuniam para celebrações, todas as famílias se dirigiam aos espaços sagrados, iam orar, iam celebrar a Deus, compartilhar os frutos da terra, né, os artefatos que garantiam a sobrevivência daquela comunidade. No Novo Testamento, a gente dando um passo mais à frente, a gente vê Jesus intercedendo ao Pai, diante do Pai. Por quê? Proteção, por livramento aos seus discípulos e a todas aquelas pessoas que se ligavam à igreja na ocasião. O destaque dessa oração é dado ao tema de unidade por meio do testemunho da igreja, atuar em cooperação. Nós precisamos atuar sempre juntos, unidos, na participação, na comunhão. Nós vemos nosso trabalho por diversas vezes juntos, nós vemos os nossos irmãos de Botafogo, na nossa igreja da Gamboa, nós fazemos cultos juntos, celebrações juntos. Essa é a nossa característica principal. João 17:20. Não rogo somente por esses, mas também para aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É nesse testemunho de santidade que nós vamos fazer que o mundo creia que o Pai enviou Jesus Cristo.
para essa grande obra. E que nós somos a igreja, nós somos os colaboradores do Senhor. Meia prova, meias tribulações, os desafios que os cristãos, que as cristãs se expressam em generosidade e graça. Diante de todas as dificuldades, nós agora estamos vivendo momentos muito difíceis, mas nós não calamos os nossos lábios, nós não paramos, nós saímos às ruas, nós abençoamos pessoas com alimentos, com a palavra de Deus. Então a gente não pode nunca abrir mão de maneira nenhuma de testemunhar a palavra do Senhor, do que Ele tem feito nas nossas vidas. Agimos assim dentro e fora da igreja. Atos 2, versículo 42, diz: e perseveravam, eles não desistiam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Nós não podemos perder esse foco da nossa vida. Tem que haver em nós o temor pela palavra de Deus. E diz mais: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós precisamos entender que através do temor, através do tremor, através do respeito à palavra, através do amor, prodígios e sinais serão feitos no meio de nós. E diz: todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Isso, eu acho que é a base do Evangelho, né? O comum, a igualdade, todos sermos iguais. 2 Coríntios 9, no versículo 17, ele apresenta o preparo e a solidariedade de uma comunidade para levar uma oferta de amor. E diz lá: cada um contribua segundo tiver o propósito no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E a gente, quando abre mão, quando a gente doa com um propósito, sabendo que a nossa igreja ela tem agido de maneira correta, nós abençoamos vidas e nós somos abençoados por Deus. Quando Paulo ele usa essas palavras, ele fala de uma cooperação em alegria, conforme o propósito do nosso próprio coração. A visão do mundo era de uma riqueza em todas as áreas da sua vida. Em meio à pobreza, eles eram capazes de exercer o amor. Olha que ensinamento. Em meio à pobreza, eles eram capazes de exercer o seu amor. O Espírito do Senhor gerou naquele povo a unidade do corpo de Cristo. Não havia uma uniformidade por completo. As pessoas pensavam diferentes. Aqueles cristãos tinham as suas características, a sua maneira de ser, a sua maneira de expressar a fé, de interpretar a palavra, de testemunhar o Evangelho. E por isso, muitas vezes aconteciam tensões no meio daquele povo, haviam divergências no meio dele, divergências culturais, divergências teológicas, mas a graça do Senhor agia fazendo com que eles alcançassem aquela unidade e vivenciassem a graça do Senhor. Isso acontece, esse mesmo Espírito continua ainda no meio de nós, esse mesmo Espírito continua ainda na igreja de Jesus Cristo. E eu queria trazer aqui, amados irmãos, para vocês exemplos bíblicos desse Espírito conexional que age no meio da nossa igreja. O Espírito do Senhor, ele gerou uma unidade no corpo de Cristo. Não havia, naquele tempo, uma uniformidade dos cristãos, como nós dissemos, mas eles expressavam a sua fé quando interpretavam a palavra do Senhor, quando caminhavam juntos, quando eles testemunhavam o Evangelho. Por isso havia, mesmo diante daquelas confusões e problemas e tensões, a graça do Senhor estava sobre eles. Atos 2 e 4, ele fala muito sobre o que todos aqueles povos criam, mas eles estavam juntos e tudo entre eles era em comum. Havia unidade, havia diversidade, havia mutualidade por meio dos 12 ministérios,
concedidos pelo Espírito Santo. Diz, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Um só coração e alma. A nossa igreja precisa entender que o propósito da nossa igreja local tem que ser basicamente um. Apesar das nossas diversidades culturais, dos nossos pensamentos, né, nossas naturezas, a gente precisa entender que nós somos um só. Nós temos que ter só um pensamento. Gálatas 6, no versículo 2, ele nos diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É um ajudando o outro. Aquele que tem duas capas, tem uma. Aquele que tem um alimento a mais, abençoa outras vidas. Efésios 4, versículo 6 diz que há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos nós, todos nós, somos chamados para uma soberana vocação em Cristo Jesus. Efésios 4, 32, um pouquinho à frente, ele nos diz: antes, seja uns para com os outros benignos. A gente precisa entender o sofrimento, a gente precisa entender a limitação do nosso irmão e ajudar para que ele cresça. Compassivos, perdoando os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É perdoar para sermos perdoados. Efésios 5, versículo 1, ele diz: sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo por nós, a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Apesar de todos os problemas, amados irmãos, a gente se dirigir ao nosso irmão em aromas suaves. Romanos 14, versículo 1, ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Pense e deixe pensar. A igreja de Corinto foi uma comunidade dividida por vaidades, por ambições. Vimos lá imoralidades, doutrinas. E Paulo, ele apela para um relacionamento em amor através da unidade, dizendo lá em 1 Coríntios 12, versículo 14, o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos muitos membros. Somos membros diferentes de um corpo. Imagina se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse braço. Mas nós temos as nossas características próprias, mas entendemos que nós fazemos parte de um só corpo. A igreja de Éfeso, Paulo afirma que 12 ministérios são para edificar os santos da igreja. Ele quase que em outras palavras, ele fala uma linguagem, metodista, que nós precisamos edificar o corpo a fim de que todos sejam edificados em unidade. Isso é conexidade. Isso é ser metodista, isso é ser metódico. Isso é entender o propósito de Deus, visando o quê? Visando o desempenho, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Cristo Jesus, que é o cabeça da nossa igreja metodista, que é o cabeça das nossas igrejas irmãs, que é o cabeça da Igreja Universal de Jesus Cristo. Efésios 4, versículo 13, o Senhor, ele nos diz: isto para nós significa conexidade, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que o Senhor fala para as nossas vidas, que é a perfeita varonilidade, a medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vem um, fala uma coisa, a gente liga a televisão, a gente já muda de opinião, a gente vai fazer visita numa igreja, as opiniões já mudam, as pessoas nos param na rua e a gente já muda a nossa ideia.
Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas sábias palavras dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Existem doutrinas por diversas aí. Existem pessoas falando absurdos por aí. Hoje, os espíritas eles se aproximaram do formato da igreja e eles agora estão lendo o Evangelho, nos induzindo ao erro. Hoje, no meio de nós, existem irmãos que saíram do corpo de Cristo e estão envolvidos agora dentro da mentira do Espiritismo. A igreja de Filipe, o Paulo, ele apela para que, havendo um mínimo de consolação, de amor, alguma comunhão do Espírito, se há no meio daquele povo afeto de misericórdia, que eles completassem a alegria do apóstolo, que eles trouxessem alegria para o coração do apóstolo, de maneiras que eles pensassem da mesma maneira, né? Apesar das suas mutualidades, das suas diferenças, das suas características pessoais, que eles pensassem como o corpo de Cristo no sentido de igreja, pensassem iguais, que eles tivessem o mesmo amor, que eles fossem unidos nessa unidade da alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por facção, nada por divisão, nada por partidarismo ou por vanglória. Né? Hoje o mundo está dividido em partidarismos, né? Por todos os lados, as pessoas querem se vangloriar, querem ser melhores que as outras, mas que o povo de Deus se unisse em humildade, valorizando o outro, valorizando o próximo, não subestimando o próximo, não subestimando o trabalho daquele irmão que se esforça para fazer com todo o sacrifício, com toda a sua limitação, e que viéssemos a subestimar o sacrifício que aquele irmão tem feito, que é por todos nós, mas que todos eles tivessem o mesmo sentimento e que aquele sentimento fosse forte, no próprio coração, o sentimento que aconteceu, que houve no coração de Jesus Cristo. É o que Paulo ele pede para aquela igreja. Amados irmãos, a conexidade da nossa igreja, essa união da nossa igreja é um compromisso com Deus, mas é um compromisso também com o nosso próximo, é um compromisso com toda a humanidade, com a vida, é um compromisso com a igreja, um compromisso na nossa forma de expressar, é um compromisso com o Senhor, é um compromisso com todos. Nós precisamos ter o entendimento que essa conexão, essa união, é um compromisso que nós temos que ter com todas as pessoas. Nós precisamos nos unir em vivência, nós precisamos nos unir em práticas missionárias, trabalhar em prol da igreja do Senhor Jesus. Há uma vocação entre eu e você, uma vocação entre nós, os metodistas, expressarmos juntos a esse povo que está sofrendo, expressarmos juntos as famílias, a todo o corpo de Cristo, a união de todas as igrejas, o que Deus colocou no meio de nós, que Deus colocou na nossa história. Nós nascemos de um movimento. Eu dou glórias a Deus por isso. Nós nascemos de um movimento do Espírito Santo. Nós devemos continuar a ser e agir diante desse movimento para formar, para dar o crescimento à Igreja de Cristo e renovar a vida das pessoas, renovar essa vida em abundância através do próprio Senhor na vida de cada um. Terminando, eu trago para vocês João 13:17. O Senhor, ele nos diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que Deus nos dê uma semana de vitória, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.